Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos, né, referente às explicações sobre as perguntas postadas no Stories, né, do Instagram, né, já fica a dica aí para se inscrever. O link também está aí na descrição, né, aí do nosso Instagram, né. E vamos lá para a resposta, né? Esse daí é curioso porque eu achei que muita gente iria acertar. Essa daí muita gente errou, né, essa pergunta, né? Errou a resposta dessa pergunta, né? Interessante ela. Aí para quem segue o canal sabe que a gente já fez vários vídeos falando sobre isso, né? E o primeiro link aí é sobre outros vídeos, né? A gente explicando essa parte aí de folga máxima, montagem, né? Então esses são vídeos bem legais aí, dá uma assistida aí para poder ficar mais por dentro aí desse conceito, né? A nível de conceito, o que acontece? É muito comum, né, no universo da mecânica, né? Não só no universo da mecânica, mas várias áreas aí, principalmente ligada à parte técnica, né? De se ter, né, a necessidade da montagem, né? Você ter a montagem de um elemento referente ao outro, né? Então imagina que seja uma peça com um furo, né, e um eixo, né, vai passar ali por esse furo, né, e aí o que acontece, né, esse eixo para passar nesse furo, né, existe uma questão que é qual é a folga que vai existir ali entre o eixo e o furo para que possa ocorrer essa passagem, isso visando a montagem. Né? E existe inclusive a classificação das folgas, né? Vai ser sobre medida, folga com ajuste manual, prensado, enfim, tem vários tipos de características ali de montagem. Beleza. Só que existe um detalhe que é a análise referente à interpretação do que você pode ter de máximo e mínimo entre essa montagem. E isso é do projeto mecânico, né? Isso é do projeto mecânico, ou seja, a folga, né? A tendência de folga ela sempre vai existir a ter, mesmo que seja uma relação de interferência. O que é interferência? É quando o diâmetro do furo ou do rasgo ele é menor do que o diâmetro do ressalto, da espessura do ressalto, o diâmetro do eixo, né? Mas mesmo assim, tecnicamente, a gente considera lá que é uma montagem ali com interferência, né? Ou seja, não tem uma folga de fato, né? Levando ao pé da letra da palavra, mas tecnicamente você tem como calcular para saber ali qual é essa interferência, né? E existe de fato muitas montagens com folga mesmo, como é o caso aqui. Então vamos analisar. Ó. Qual a folga máxima permissível referente à montagem de um eixo com diâmetro de 25 milímetros, menos 2 centésimos, né, 2 centésimos de milímetro, e um furo com diâmetro de 25 milímetros, mais 2 centésimos, né, aí barra 0,04 mais 4 centésimos, né, e aqui no desenho também dá para interpretar aí, os valores. Então o que ocorre? Isso aqui é um projeto, é um desenho mecânico. Né? Então, nesse caso, essa peça, quando for fabricada, ela vai poder variar dentro dessa faixa aqui de tolerância, né? Levando em consideração a medida e a tolerância. Né? E qual é o valor? 25 menos 2 centésimos. Ou seja, 25 menos 2 centésimos significa que ele pode variar de 24,98 até 25 milímetros. Né? Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aqui, ele está ok, está apto. Né? Então veja que ele pode variar qualquer valor. Então o intervalo entre 24,98 a 25 milímetros, a gente tem infinitos valores. Matematicamente a gente sabe disso. Né? E o mesmo caso aqui para o furo. 25 mais 2 centésimos, 25 mais 4 centésimos. Ou seja, vou colocar aqui menor. 25 mais 2 centésimos mais 4 centésimos. Então significa que ele pode variar de 25,02 até 25,04. Então a mesma coisa, entre 25,02 até 25,04 existem infinitos valores, mas a nossa preocupação são os limites, ou seja, esses valores, né, indicados aqui, ou seja, que representa lá o limite da faixa dimensional dele. Né? No caso aí 25,02 a 25,04, eu vou até colocar aqui embaixo, deixa eu deixar aqui uma marcação aqui em verde. Eu vou colocar aqui embaixo o outro valor, que é o valor do eixo, que no caso é 25 menos 0,02. Né? Ou seja, ele pode variar de 24,98 até 25. Beleza. Beleza. Isso aí com certeza não é novidade nenhuma aí para quem já segue aí a gente no canal aí. A gente já fez vários vídeos falando sobre isso. Né? Volta a indicar aí a dica aí. O primeiro link aí é sobre explicação sobre esse conceito. E aí vamos lá interpretar. O que é que a gente está querendo aqui?
né? O que é que a gente está querendo ali, nesse caso aí? A gente está querendo a folga máxima ali permissível, né? Folga máxima permissível. Então, se a gente está querendo a folga máxima permissível, o que é que a gente tem que considerar? O eixo com o menor diâmetro, ou seja, o eixo com o menor diâmetro do eixo seria esse aqui, e o furo com o maior diâmetro. Ou seja, é uma análise de projeto, né? Vamos supor o seguinte: se por acaso na fabricação o furo ele ficar com o limite inferior, né? Ou desculpa, o furo ficar com o limite superior, que é o maior diâmetro, e o eixo ficar com o limite inferior, o menor diâmetro, será que essa folga ela vai ter interferência no projeto mecânico, né? Então, por isso que eu preciso fazer essa análise, porque pode ser uma condição real de fabricação. E se acontecer isso, essa condição real de folga máxima, ela tem que estar dentro ali de um nível aceitável. Nível aceitável de quê? De montagem, de vibração, vazamento, né? Só uma coisa de vedação. Então, preciso ter essa análise. Então, aqui no caso, tendo os dois, é só subtrair. Né? Seria 25,04 menos 24,98. Né? Então, nesse caso aí, vai dar 0,06. Ou seja, a maior folga possível seria essa aqui, 6 centésimos de milímetro. Né? Então, essa daí representa a resposta correta aí para essa pergunta, né? Que seria a folga máxima permissível. E se fosse a folga mínima, tem como calcular a folga mínima? Tranquilo, tem também. É só pegar o limite inferior do eixo, né? O limite inferior do eixo, né? O limite inferior do furo, né? Que é esse caso aqui, e o limite superior do eixo, ou seja, 25,02 menos 25. Né? Fazendo essa subtração, 25,02 menos 25 vai dar igual a 2 centésimos de milímetro. Né? Então, essa daí seria a folga mínima, né? Aí do sistema. Lembrando, só para a gente finalizar, não é porque tem uma folga máxima, né? E não é porque tem uma folga mínima que quando você fabricar, né, for fabricar um elemento, ele vai ter que ficar ou em uma, ou na máxima ou na mínima. Muito pelo contrário. Inclusive, o melhor caso seria que a folga ela fosse intermediária, né? Seja uma ação ali próxima ali ao centro, né? Eu não vou adentrar esse conceito, link aí na descrição, aí a gente fala muita coisa sobre isso aí, tá bom? Então, só para finalizar a resposta, né, aí da pergunta, 6 centésimos de milímetro, beleza? Ou seja, é a folga máxima permissível referente a essa montagem.